Colorada, está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. Ação especial no episódio de hoje, trazemos para vocês Robson, nosso eterno capita, com 2 passagens pelo Tigrão, está aqui conosco. Primeiramente, muito obrigado por nos receber, Robson, por ceder o seu tempo. E quando você chegou de Brasília, aqui em Goiânia, lá nos meados dos anos 2005, 2006, você acreditou que ia ter essa identificação com o Vila, que ia vestir tão bem a nossa camisa? Primeiramente, boa noite, é um prazer estar participando de vocês. Para mim é uma satisfação muito grande receber esse convite de vocês e de toda a nação colorada, né? Primeiramente, quando a gente veio para cá, era um período de 1 ano, né, no Atlético. Nem 1 ano não era, que naquela época o Atlético não tinha calendário, de 6 meses. Mas a partir do momento que a gente começou a ter os jogos contra a Vila, contra o outro time aqui da capital, eu sempre sonhei, sim, em jogar no Vila. Acho que os jogos que a gente fazia contra o Vila, aquela torcida que a gente vinha no Vila Dourado, eu ainda até comentei com meu pai uma época, né? Eu falei, eu ainda vou vestir essa camisa e vou defender essa torcida. E graças a Deus esse sonho se realizou com muito sucesso. Graças a Deus, a gente é muito feliz de poder ter acompanhado toda essa história ser escrita, as 2 passagens com acesso, né, saindo da Série C, indo para a Série B. Então é um ídolo de história recente da nossa torcida, tenho certeza absoluta. Bom, a gente não está aqui sozinho. Para quem vai nos ajudar, o time de hoje é o Bruno, o Luiz e o Michel. Passando para você, Luiz. O torcedor vilanovense, ele gosta, a gente gosta de ver jogadores com grande técnica. Não tá indo, não? Pô, tá de boa chamar aqui. Ele tá com delay, mano. Preste atenção, alguma coisa. Ele tá com delay, velho. Tá me ouvindo? Sai ele de novo. Você tá salvo. Ô, Robson, relaxa, vai dar certo. Oi! Vai dar certo. Não tem problema não. Bem, nação, perrengue no VilaCast. Nosso apresentador teve um problema aí, mas já está mais que apresentado. Nosso convidado de honra aqui, nosso eterno capitão Robson. E para cumprir essa tarefa, que nem o Cristian está falando, tem eu, menino das cornetas, Luiz. E também tem o Bruno e o Michel. E aí, Bruno, como estamos para esse episódio? Feliz demais, né, cara? Gravar com o ídolo de 2015 que passou aqui pelo Vila. Trouxe o acesso pra gente, o título. Um cara que se identificou muito com a torcida do Vila desde quando chegou, que falou aí que teve vontade de jogar pelo Vila desde quando pisou em Goiânia, quando jogou contra o Vila. Então é um dia feliz pra gente do VilaCast, tem a honra de gravar com esse monstro sagrado e pros nossos ouvintes que vão poder curtir essa resenha com a gente aqui. E você, Michel, como você está aí para esse episódio? Entrevistando os caras, um dos mais importantes da história de reconstrução do Vila. Desde aquele ano atrás, de 2014, em 2015 o Robson ajudando muito. Já tinha ajudado em 2013. Em 2015 foi um ano fundamental na nossa reconstrução. É uma honra imensa, né? Eu imagino que você está sentindo aí também. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Entrevistar o Robson hoje foi um dia que demorou até passar para chegar nesse momento, porque a gente estava bem nervoso. Por mais que a gente encontre o Robson, que ele é povão e tal, a gente encontra ele na rua, nas resenhas, nas peladas aí da torcida, mas mesmo assim, para trocar uma ideia sobre futebol, que a gente vai trocar hoje, a gente nunca, acho que aqui ninguém nunca sentou para falar com ele, dos que aqui estão. Então, falar com um dos dos 3 maiores ídolos é uma coisa sensacional. Tamo junto, capita. Só agradeço as palavras de vocês aí, cara. Ser chamado de ídolo é uma palavra muito forte, né? Eu sempre brinco, o ídolo é um cara que marca história, é um cara que deixa seu nome gravado no clube, pro torcedor. E pra mim é uma satisfação muito grande. Você sai em Goiânia hoje, todo mundo te cumprimenta, todo mundo lembra o ano de 2013, eu lembro o ano de 2015, né? Eu até brinco, né? Eu acho que se eu tivesse chegado no Vila lá pra 2010, um pouco mais novo, com 28, 29 anos, eu acho que muita coisa poderia ter acontecido ainda. Mas assim, só de ver vocês aí, como tantos outros vilanovenses, me chamando de ídolo, porque eu falo, ídolo é uma palavra muito forte, né? Então, pra gente ser chamado de ídolo é por uma coisa satisfatória que a gente fez. Fico feliz em ter dado alegria para milhares de vilanovenses, para a maior torcida do Centro-Oeste, para a maior torcida do estado do Goiás. Não adianta discutir, a gente é a maior, a gente é a mais apaixonada e pronto, e acabou.
É isso aí. A isso gente aí é grato, Robson. Como o Robson disse aí, ídolo é uma palavra muito forte, né? Ídolo, a gente aqui do VilaCast bate muito na tecla que ídolo tem que conquistar. Além de honrar a camisa, ele tem que ter conquistas, tem que ter a fotinha lá no mural do clube. Isso é uma coisa que o Robson conseguiu. E logo depois que você parou de jogar bola, mano, te vendo na arquibancada, velho, sério, só aumentou mais ainda a consideração que a torcida já tinha imensa por você. Mostrou sim que você não falava que torcia por causa que estava jogando. Você torcia porque era de coração mesmo. E sua abertura falando que lá quando você jogava no Atlético, lá no comecinho, o seu sonho já era jogar no Vila, é muito gratificante. Então, só gratidão, eu até arrepio falar, porque se hoje eu sou esse cara apaixonado pelo Vila, eu que comecei a torcer ali mesmo em 2008, vivi 2013 muito forte, 2015 também, então você é um dos caras fundamental aí para mim estar com esse amor por esse time, que sem dúvida nenhuma é o mais maravilhoso de torcer aqui no Centro-Oeste. Essa situação de ir para arquibancada, cara, era um sonho que eu tinha, sabe? Quando era moleque, assim, sempre via as torcidas organizadas, os gritos de guerra, isso aí mexe muito com a gente que tá lá dentro, né? E eu falava, quando eu parasse de jogar, eu ia para um jogo na arquibancada para sentir a adrenalina que o torcedor sente. E ali eu vi várias expressões, né? Inclusive aquele jogo do Juventude, que o Vila perdeu nos pênaltis da Copa do Brasil. Eu vi uma senhora do meu lado, uma senhora mesmo, 50, quase 60 anos, quebrando o celular. Eu vi torcedor chorando quando ganhou do Goiás de 3-0. Então, assim, a gente vê várias expressões, sem cantar, assim, que a nossa torcida organizada, com aqueles cânticos lá, né, empolga demais. E quando eu tava no gramado, eu ficava imaginando, assim, cara, deve ser coisa de louco. Então, quando eu parar, eu vou lá. E quando eu parei, eu fui várias vezes. É uma sensação única, assim, cara, que a gente vê várias expressões de torcedor quando o time perde, quando ganha, quando erra um gol, quando faz. É uma coisa, assim, muito, muito, muito legal. E o que me arrepia mais é aquela coreografia, né? É uma coisa que eu sonhava. Eu falava, se eu não fosse jogador, eu queria ser puxador de torcida na minha infância. Mas graças a Deus eu virei jogador. Agora, nosso apresentador voltou, Cristian. Acho que eu toquei bem o barco. Tá de volta contigo. Agora é só curtir esse isso, momento. pô, não quer Tá sendo da continuar hora o demais. freelancer, não? Não, Continua o pode freelancer aí. Você é melhor que eu nesse trecho de apresentar podcast. Pode ir. Tá todo mundo me elogiando, eu tô sentindo mesmo. Daqui a pouco também agora me nota aí, a galerinha aí do rádio. Mas, cara, que é muito simples. Aqui é papo de torcedor, mais do que ninguém o Robson conhece, sabe como é que é essa resenha de torcida, tanto dentro do estádio como fora também. É um cara que tá muito envolvido com a gente, igual o Luiz falou, é o cara que a gente vê na arquibancada. E quando você tira o ídolo ali do campo e traz esse cara pra arquibancada, você fala, cara, é possível o cara sair de lá de dentro do campo, honrar a camisa lá dentro e continuar mostrando respeito, carinho, admiração fora do gramado também. Então, pra gente, é muito bom. Mas trazendo tudo que você viveu ali nos anos, principalmente 2013, 2015, que foram anos onde o Vila estava na Série C e precisava voltar para a Série B, pelo tamanho da nossa camisa, que a camisa do Vila ela pesa na Série C, é um time de, no mínimo, Série B, para se planejar para ir para a Série A. Qual que foi, assim, o momento mais difícil? Qual que foi o ano mais difícil ali? Tipo, 2013 ou 2015? Qual que era o grupo assim que você identificou e falou, cara, esse grupo aqui vai subir, ou esse aqui a gente vai ter que correr mais? Primeiramente, 2013, eu tinha acabado de voltar para o Atlético, eu tinha ficado uns 4 anos de empréstimo e tinha voltado para cumprir meu último ano de contrato com o Atlético. E a gente tinha perdido uma final aqui do estadual e logo em seguida surgiu a oportunidade de eu vir para o Vila. E o Vila já tinha aquela fama, né, de não pagar, aquela situação toda. E na época eu lembro que o Wesley estava lá, e o Wesley, liguei pro Wesley falou, Robson, a situação aqui tá difícil, tá complicada. E na época surgiu outras oportunidades e tal, e eu conversei com a diretoria do Atlético, conversei com a diretoria do Vila, eles se comprometeram a honrar todos os compromissos, não só comigo, mas com todos os jogadores. E quando eu cheguei, teve uma reformulação muito grande, foi mandado embora, se eu não me engano, de 10 a 12 jogadores, né? Jogadores que estavam quebrando muito à noite, o clube não estava tendo resultado, e teve uma reformulação grande. E assim, foi um ano complicado, mas foi um ano muito mais fácil do que 2015. 2015 por quê? 2015, como vocês citaram aí no começo, o Vila tinha acabado de vir de 2 rebaixamentos. Um do Goiano, aonde nunca pode se passar pela instituição Vila Nova que caiu para uma Série B de Goiano, e a Série C, e da Série B para a Série C, né? E tinha acontecido o caso do meu doping em 2014, e assim, foi tanto uma reconstrução para mim, como pro Vila Nova. Então, acho que o ano de 2015 foi bastante com dificuldade. Eu lembro que a gente recebia nota de R$2,
nota de R$ 5 no pagamento, mas a gente nunca deixou. O presidente, na época era o Guto, juntamente com o atual presidente hoje, o Hugo, honraram com todos os seus compromissos. E assim, o torcedor aquele ano foi fundamental, porque jogos da Série B, a gente estava botando. Série B de Goiânia, a gente estava botando 10, 12 mil pessoas. Eu lembro que teve um desafio, eu acho que no sábado ou foi no domingo que a gente jogou, não lembro. Teve o clássico Atlético e o outro time aqui da capital, que eu não gosto de ficar citando o nome, porque eu não gosto mesmo. Então, assim, eles botaram acho que 3, 4 mil no estádio. Eu falei, nós e o Goiânia vai botar de 10 a 12 mil no estádio. E quando foi o jogo que a gente ganhou e foi campeão da Série B do Goiânia, deu 12 mil, quase 13 mil pessoas. Então, assim, cara, é indiscutível que aquele ano foi um ano mágico. 2013, 2015, foi 2 anos maravilhosos, mas o de 2015, por se tratar de toda a comoção que teve o torcedor vilanovense, os jogadores, diretoria, todo mundo se unindo mesmo. Porque o Vila, eu vi esses dias uma frase, né? O outro time aí tá começando a passar dificuldade. E se ele chegar numa situação do Vila, ele não sai, não. Porque lá eles não vão dar conta de encher estádio, muita gente vai sumir, porque é aquele negócio, né? Quando você vive aqui em cima e você vai lá embaixo, você não tem estabilidade para se comportar lá, para aturar essa situação. E nós não, nós estamos vivendo só lá embaixo. E quando a gente chega, é para ficar. Então o ano de 2015 para mim é maravilhoso, é inesquecível. Cada hora, cada dia eu lembro daquele ano, um grupo maravilhoso, jogadores comprometidos. Eu, Frontini, Gustavo Bastos, Vitor, até o Vitor que era louco, moço, nesse ano ele se comprometeu a se doar um pouco mais, né? Então, assim, e sem contar vocês na arquibancada, né, cara? Aquele jogo da Portuguesa que ali eu vi a derrota, a gente perdendo aquele jogo, a Portuguesa melhor no jogo e vocês cantando. A gente achou um gol e depois fomos para São Paulo e conseguimos a vitória. Então, assim, foi um conjunto muito bom. O ano de 2015 não vai sair tão cedo da minha memória. Falando de 2015, Robson, vamos falar de bastidores. Deve estar bem fresco nessa memória aí. Como é que era o elenco naquele ano? A União? Quem era o Resenha? Quem era o chefe da noite? Que sempre tem, né? O chefe da gangue. Aquela Quem era o seu maior parceiro? Ali naquele time lá era o Edson, né? Eu e Edson era muito, muito unido. A gente já tinha jogado no Atlético junto, tinha jogado no Atlético Paranaense junto. E quando foi para vir pro Vila, eu que trouxe ele, né? Ele tava do outro lado, no time do outro lado, e não jogava. Eu falei, moço, vem pra cá que você vai jogar. Teve que abrir mão de algumas coisas. E veio e jogou. Então nós dois nossa amizade era muito próxima, era amizade assim de um ir na casa do outro. Rei da noite todo time tem, né? Não tem jeito, ainda mais em Goiânia. Goiânia é complicado. Mas aquele ano foi um ano tão maravilhoso assim que a gente não deixava nenhum jogador querer desviar o foco do objetivo maior, que era voltar o Vila para a Série B. Então, assim, como a gente só teve muitas conquistas, muitas vitórias, dificilmente a gente precisava de dar uma dura no jogador. Quando a coisa apertava, eu, Frontini, o próprio Edson, que eram os caras mais assim, líder do grupo, já chamava a galera, reunia, vamos parar, é hora de segurar. Quando tá ganhando, tudo é bom, ninguém fala nada. O próprio torcedor chega, paga uma cerveja para você. Mas quando tá ruim, o torcedor também cobra. E isso tá certo. O torcedor, ele é paixão, o torcedor é emoção. E assim, aquele ano foi um ano maravilhoso, cara. O grupo era sensacional. Assim, você não teve um jogador que dava trabalho. Para não falar que não teve um jogador que deu trabalho, na reta final, o Bruno Lopes começou a dar um trabalhozinho. Só que aí a gente já conseguiu controlar. O próprio Hugo, que na época ficou sabendo de uma saída deles aí para umas casas noturnas aqui em Goiânia. E o Hugo mesmo já deu uma chegada nele. E a gente conseguiu controlar a situação. E graças a Deus, no final, tudo deu certo, cara. A gente conseguiu o objetivo maior, que era a Série B e o título. E aí, quem vai? Bruno levantou a mão, Eu Bruno? tinha levantado a mão, só que eu esqueci o que eu ia perguntar, velho. Eu fiquei rindo da história. Eu fiquei rindo da história. Mas isso que você falou, velho, é uma verdade, Robson. Eu já te encontrei aí de uns shows da vida. Você foi um cara muito gente boa, me cumprimentou, tirou foto comigo, mesmo você estando no seu horário de lazer. Porque acaba, querendo ou não, acaba ficando chato, né? Você ser interrompido ali e tal. Mas você sempre foi um cara muito pessoa mesmo, muito humilde, né? Muito torcedor, igual você tá falando. E você falou um negócio lá que você queria ser... Pera rapidinho, só que você queria ser puxador de torcida organizada.
Aí a gente vê no meio da torcida, cara, é uma coisa muito louca, porque você é um ídolo pra gente, como a gente falou no início, você e o Frontini, acho que são os dois últimos ídolos que passou do Vila. E, cara, é uma coisa muito louca, né? Encontrar você no meio do estádio. É igual a gente comentou do presidente Hugo. Ele era do estádio também. Hoje ele tá lá na presidência. Só que você foi ao contrário. Você tava dentro do clube e agora tá aqui fora. Então é uma coisa muito louca pra gente. É verdade, essa situação aí tem várias histórias, né? O Roberto Fernandes, antigamente, ele era puxador da Fanáutico lá, né? Da torcida do Náutico. E um dia ele brigou lá, o treinador mal, o time mal, ele falou, não, deixa eu dirigir o treinador, e o presidente era meio louco também, o treinador, vai lá, quero ver então. E ele virou treinador por acaso, né? Eu tive o prazer de trabalhar com ele, ele me contou essa história. Teve a situação aí também do Hugo, que você falou, né? Que antigamente era da Esquadrão, fazia parte lá, já vi várias fotos dele lá com o pessoal. Hoje virou aí o que é da polícia, hoje virou o presidente de sucesso. E eu tenho certeza que vai ser um cara que vai deixar o seu nome gravado como o presidente que vai levar o Vila para a Série A, porque é um cara inteligente, é um cara que estuda bastante o mercado do futebol e com certeza vai formar uma equipe forte para a Série B. E essa situação que você falou aí da noite, cara, a gente está sujeito, né? A gente sabe que tem a hora certa de sair. Quando tá ganhando, você pode sair, que todo mundo vai vir falar com você. E quando tá perdendo, o cara tem que ter a consciência. Ele não pode ser tão burro ao ponto de chegar e sair com o seu time mal, né? Como aconteceu em algumas situações aí do Vila mesmo, jogadores do Vila, né? O time mal e saindo pra noite. Aí o cara tá procurando, no bom sentido de falar, apanhar da torcida. Porque o torcedor, cara, igual eu falo, o torcedor é paixão, é emoção. Ainda mais o torcedor vilanovense, que eu tive o prazer de 4 anos viver essa emoção, tanto pro lado bom como pro lado ruim. O torcedor, quando tá do lado, cara, é maravilhoso. Essa questão de sair, cumprimentar, isso aí é um privilégio para mim. Igual estar participando com vocês aqui hoje, é sinal que vocês têm um respeito por mim e fizeram esse convite para mim. Vocês não vão fazer um convite para aqueles caras que derrubou o Vila. Isso aí eu tenho certeza. Vocês vão fazer o convite para alguém que um dia deu alegria para vocês, né? Então eu fico muito feliz de estar participando com vocês. Isso para mim é um prazer, é um orgulho, é um reconhecimento por tudo que eu fiz com essa linda camisa que vocês estão vestindo aí. E pro jogador de futebol, mais do que aquele sonho lá de moleque que todo mundo tem, que é ser jogador profissional, é ser um ídolo de algum clube de futebol. Então, acho que isso é muito gratificante para jogador também. Robson, voltando ali para as 4 linhas, Peraí, deixa eu dar uma bronca no Christian. Ô, Christian, capeta, não desliga a câmera não. Desliga a câmera não, que o bot sai do lugar. Pode ir. Posso voltar no raciocínio, Bruno? Aí, só voltando ali para as 4 linhas, logo depois daquele ano de 2015, a gente teve uma Série B bem maluca. Porque a gente teve a melhor campanha como visitante, só que em casa a gente deixava de desejar. Eu lembro que a gente chegou aqui no Serra para jogar contra a Avaí Luverdense. A gente estava a 4 pontos do G4, com 2 jogos em casa. A gente saiu dessa sequência a quase 10 pontos. O que você acha que faltou ali? Porque eu, como torcedor, sempre olhava para a tabela e falei, mano, acho que dá. É só fazer o dever de casa. E acabava que não dava. O que você acha que faltou ali, a coisinha pequena, o detalhe, para nós não subir naquele ano? Eu não me recordo bem, vocês vão lembrar melhor do que eu. Não sei se foi o 18 ou 18, acho que foi 18 ou 17, que o Vila ficou bem próximo mesmo. Acho que essa situação que você está contando aí dos 4 pontos para subir, não foi? Nos 2 anos, 18 e foi 17. 17 e 18, mas 16 a gente fazia muitas boas partidas fora de casa, e em casa empatava, perdia. A gente teve a melhor campanha como visitante. Sim. Era o Guilherme Alves, né? Eu queria saber o que então, deu assim, certo no Serra. Às vezes um excesso de confiança, né? Você vai pegar uma equipe igual a Luverdense, você jogando aqui no Serra, todo mundo já conta com os 3 pontos, né? E às vezes o jogador, a gente, né, no caso, vou me incluir nessa, a gente vai com muito excesso de confiança, aquela situação de jogo fácil. Acho que eu lembro desse jogo aí que você tá falando. A Luverdense brigava para não cair. Não sei se foi empate ou perdeu, né? Uma coisa assim. Foi 0x0, foi 0x0. 0x0, isso mesmo. Então, às vezes é um excesso de confiança. Às vezes, assim, o torcedor inibe muito jogador. Inibe no sentido de que tem jogador que não está acostumado a jogar do lado do seu torcedor, não está acostumado com a pressão de jogar no Vila Nova da vida, que é um time de massa, que é o time do povo, que é um time que tem cobrança todo dia. Não é qualquer um que chega e joga no Vila hoje, que veste essa camisa e pega um Serra. Quantas eliminações a gente vê aqui dentro do Serra? Aquela do Juventude estava na arquibancada. Pô, não pode, 30 mil pessoas, 28 mil, uma coisa assim. O torcedor, o jogador tem que trazer o torcedor pro seu lado. E às vezes o excesso de confiança,
o medo de encarar o seu torcedor. Às vezes o jogador erra aquele primeiro passe, que é aquela. É igual a gente comenta no futebol. Para você fazer uma partida boa, a primeira bola que você pegar, você tem que ser um passe perfeito, porque aí você ganha confiança. Se você errar, o torcedor pega no seu. Então, são vários fatores, né? Eu acho que nessa época eu lembro muito, eu acho que excesso de confiança nesse ano aí foi o que pecou. Porque você vai fora de casa, você busca uma vitória, como buscou contra o Vasco lá em São Januário. Aí você falou, opa, agora eu cheguei lá em cima. Aí você vem com o Luverdense da vida aqui, você vai... Na época, era um time que vinha até nas campanhas boas, mas nesse ano brigava para não cair. Então, o excesso de confiança, para mim, é o que mais pega. E nessa hora, que é a hora dos jogadores líderes, um treinador ponta firme, chegar e conversar com os jogadores. Robson, a gente tava falando aqui em off sobre o que você tá aprontando da vida aqui em Goiânia. E você falou que tá dando aula de escolinha e de futebol. Mas a carreira de treinador, você não tem essa vontade, não? Você acha que Não, já viajou demais e agora o negócio é ficar aqui em casa mesmo e tranquilo? Não, primeiramente é um sonho meu, sim, virar treinador. Eu comecei lá no Vila, né? Mas infelizmente hoje tem a questão do curso da CBF, né? Hoje, assim, é obrigatório você ter esse curso, até para os clubes te contratar. A primeira coisa que eles perguntam, e aí, tem um curso da CBF? Porque praticamente é obrigatório hoje, né? Aí, o que acontece? Vou fazer esse curso, pretendo fazer o curso no final do ano, para o começo do ano que vem. Essa pandemia atrapalhou um pouco. Quando eu estava no Vila, eu já estava até conversando com o Igor, que hoje está lá, para mim começar a fazer o curso, porque ele já fez e conhece algumas pessoas lá, né? Veio a pandemia e esfriou um pouquinho. Hoje, atualmente, em Goiânia, eu trabalho com escolinha, dou aula de futebol e condicionamento físico. Essas três opções que eu estou tendo em Goiânia hoje, né? Mas eu pretendo voltar assim, quero seguir a carreira de treinador. Vou fazer 40 anos agora no final do ano, acho que é a hora de eu começar. Já conversei com vários treinadores que eu trabalhei, né? Abriram as portas para mim poder estar fazendo estágio. Eu quero me preparar bem para não ter uma frustração, né? De o primeiro time você já não dá certo e depois, como eu já vi vários treinadores, começa a carreira, aí é mandado embora com 2, 3 rodadas e depois perde aquela vontade. Então quero me preparar bem e ainda quero treinar o nosso glorioso Tigrão. Eu ia falar isso aí para você agora. Você tem total apoio da nação durante essa preparação aí, para quem sabe daqui um tempo você tá assumindo. Porque, cara, o principal você tem, que é a liderança, que é o controle do grupo e tal. Porque eu vejo muita gente falando, quando o ex-jogador se torna treinador, ele é muito bravo, ele se sente porque ele já jogou e tal. Falo, cara, o cara é treinador, ele não é candidato a vereador e tem que agradar todo mundo, não. Ele tem que entregar resultado Isso é verdade. tem que entregar resultado e um futebol bem praticado, né? Porque ser treinador a qualquer custo também, vamos e convenhamos que a gente tá ficando defasado disso aí. Mas a gente dá total Até apoio. Até porque depois que você vira treinador, fora você do campo. Com certeza, meu sonho é esse. Até porque depois que você vira treinador, isso aí que você contou é mais pura verdade. Eu acho que depois que você vira treinador, se você não tiver resultado, a primeira cabeça é a sua. Então é claro que quando você sai de uma mudança de jogador para treinador, tem que ter uma mudança. Você passa de ser comandado para comandar. Aí as coisas têm que mudar totalmente, né? Mas é claro que por tudo que eu vivi de 20 anos de bola, com vários treinadores, vários clubes, eu aprendi muita coisa. Já vi treinador enjoado, já vi treinador gente boa, já vi treinador traíra, já vi treinador querer ser mais do que o jogador, querer aparecer mais do que o jogador. O último que eu trabalhei, que eu saí do Vila, foi por causa dele, era o Guilherme. Isso eu nunca escondi ninguém, né? Foi um treinador que queria ser mais do que o jogador. É um ex-jogador que achava que ainda estava jogando. Então ele queria ser mais do que os jogadores. E hoje a gente tem que... O protagonista é do jogador, é quem está dentro das 11 dentro de campo, na posição dos 11 ali. Porque é ele que vai fazer você sorrir, é ele que vai fazer você chorar. Então quem tem que ser o protagonista é os jogadores. Com certeza, foi isso que me fez aproximar muito mais de vocês, torcedores, da instituição Vila Nova. Hoje, até hoje, eu ainda recebo muitas mensagens de torcedor lá do Atlético, criticando, né, que eu joguei mais tempo no Atlético, que hoje eu virei vilanovense, que nas minhas redes sociais eu só posto coisa do Vila. E eu explico a situação. Realmente, 2014 foi um ano que eu errei, um ano que eu já falei tudo que tinha que falar. E na hora que eu mais precisei, porque o ser humano, quando ele erra, a gente precisa de um apoio. E os torcedores do Atlético foram os primeiros a encher meu celular, minhas redes sociais de
falando, né? Drogado, aquelas coisas todas, foi pro time de bandido e aconteceu isso. E ao contrário do torcedor vilanovense que me enchia de mensagem, estou com você, tamo firme, você vai sair dessa, isso daí faz a gente pegar um carinho, faz a gente pegar um amor, aquilo ali só fortaleceu. Por isso que no ano de 2015, quando eu voltei, eu falei para mim mesmo, dentro de mim, que nada ia tirar, voltar o Vila Nova para a Série A do Goiano e para a Série B do Brasileiro, e graças a Deus isso tudo aconteceu. Então, assim, foi um ano de aprendizado, foi um ano de erro, mas também foi um ano de muita aproximação com vocês, torcedores, com a instituição Vila Nova. É o que faz tudo que eu sinto pelo Vila Nova hoje, foi tudo que aconteceu no passado. É claro que eu tenho um carinho muito grande também pelo Atlético, que o Atlético foi um clube também que, quando eu vim de Brasília, abriu as portas, me projetou para o futebol brasileiro, né? Tenho muito carinho por lá. Mas assim, igual todo mundo fala, mas você virou vilanovense? E falo na cara, virei porque o torcedor soube me apoiar e soube me respeitar. E hoje eu sou um vilanovense declarado. Você citou essa questão. Arrepia, né, Bruno? Ouvir essas palavras. Você citou essa questão da torcida do Atlético que encheu o saco. Mas em 2015 eu lembro de ter uma torcida e jogadores que encheram muito mais o saco, que foi o elenco do Anápolis. Naquele ano que eles ganharam de nós aqui no Serra, na divisão de acesso, tem uma rivalidade e tal. E eu foi meu primeiro jogo fora de casa, torcedor do Vila. Primeiro jogo fora de casa foi aquele jogo no Jonas do Ar, 3-1, que eu nunca vi o Frontino dar um pique daquele para servir alguém, sempre era para concluir pro gol. E o Robson e o Frontino acabou dando passo pro Robson. Como foi aquele dia, Robson? Como foi a preparação, a ida para Nápoles, a partida, que era uma guerra mesmo? Cara, a semana daquele jogo lá, eu lembro que os caras fizeram um negócio meio doido lá. A palestra tava marcada para 4 horas, né? Não, o jogo era 8. Eu sei que a palestra estava marcada para 5 horas. E eu falei, um pouco mais cedo. Eu não tô vendo barulho de ninguém. Quando eu entrei na sala, todo mundo já estava reunido. Os caras se reuniram antes. E quando eu entrei, eu falei, uai, o que tá acontecendo? E os caras, a gente se reuniu aqui antes porque nós vamos correr por você hoje. Tudo que fizeram com você aqui no Serra, a gente vai dar o troco neles lá dentro de campo. Por você, porque você é um cara assim, cara, aquilo ali já mexeu comigo. E a gente, na ida do Obra pro Jonas Duarte, cara, você via que no rosto de todo mundo, o semblante, que era um rosto que nada ia dar errado naquele dia. E eu lembro quando foi ter o hino nacional, o tal do Ian lá, Irã, uma coisa assim, foi apertar a mão do Frontino, e o Frontino já meteu, foi a mão nos peitos dele, e ali já começou um tumulto, e eu já fui pra cima do cara antes do jogo mesmo. Então ali, por isso que eu falo que aquele grupo era maravilhoso, que um comprava a briga do outro. E quando pensa que não, a gente já começou o jogo e aquela adrenalina do jogo, como você falou, você vê o Frontino dando um pique daquele, era todo mundo correndo ali por mim. E aquilo ali só deu mais vontade da gente ganhar aquele jogo daquele dia. Robson, você falou que no ano de 2016 teve problemas pessoais e tal. Você nunca escondeu, né? Porque você sempre foi assim bem verdadeiro. Só que queria que você falasse um pouco do seu final de carreira ali. A gente estava conversando em off, você falou das lesões, atrapalhando bastante. No ano de 2015, no final já da temporada, quando estava chegando na fase decisiva, tinha aquele burburinho na torcida. O Robson tá dando uma sentida na temporada, que tá tendo muito jogo e ele tá com um físico mais avançado, né, por conta da idade já. Estava com 30 e alguma coisa já. Naquele ano de 2015, no início de 2016, você já estava sentindo que estava chegando a hora de pendurar chuteiras? Ou você foi pego de surpresa quando teve os problemas das seguintes lesões? Não, eu já estava me preparando para parar no ano de 2017, 2018, por aí. Por quê? Eu tenho 3 cirurgias no joelho, são 3 cirurgias bastante delicadas, né? Eu fiz uma cirurgia onde eu tive lesão de menisco cruzado, menisco lateral, a cartilagem do meu joelho, né? Então, assim, foi desgastando com o tempo. Eu fiz uma cirurgia, o médico fez errado, logo em seguida fiz outra, e quando eu fiz a outra, que eu voltei a jogar no primeiro jogo, eu machuquei de novo e fiquei, resumindo tudo, eu fiquei 4 anos sem jogar, né? E a última cirurgia que eu fiz, eu tive que tirar o tendão do joelho direito para botar no joelho esquerdo. Isso vai gerando um desgaste. Você começa a treinar todo dia, você começa a pegar campo ruim, muitos jogos, né? E é claro que o corpo vai sentindo. Uma carreira que eu podia estar aí. O Frontino da minha idade, 39 anos. É claro que eu não ia ser hipócrita de chegar a um ponto de também saber que eu não estava dando conta mais
para ficar recebendo críticas, né? Então, assim, eu acho que até 2017 eu conseguia jogar ainda um futebol de alto nível, que depois que eu saí do Vila, eu fui pro Cuiabá, consegui tirar o Cuiabá de uma situação ruim lá no ano que eles estavam para cair para a Série D. Eu cheguei lá, de 8 jogos a gente tinha que ganhar, de 9 jogos tinha que ganhar 8, a gente ganhou 7, empatou 2 e tiramos o Cuiabá da Série D. Jogamos a Sul-Americana, onde a gente ganhou da Chapecoense em Cuiabá, depois perdemos lá em Santa Catarina por detalhes. Foi até o ano que aconteceu a situação do avião da Chapecoense, né? Então, assim, eu sentia também que o corpo já estava um pouco desgastado, e até porque o futebol hoje, vocês são torcedores inteligentes, vocês vão concordar comigo. O futebol brasileiro hoje acabou, aquele jogador craque, o técnico, o jogador que dá uma caneta, que dá um chapéu, que tinha antigamente. Hoje, os pontos ali, os extremos que chama hoje. Ele tem que acompanhar o lateral até o gol dele, depois ele tem que atacar. Os volantes têm que atacar, tem que marcar, os meias a mesma coisa. Então, assim, o futebol acabou a graça. Você vê o futebol, todo mundo jogando por uma bola. Assim, aqueles craques nossos não tem mais hoje. Então, assim, eu sentia que naquele momento não dava mais para mim, porque eu não ia aguentar esse batidão, ainda mais num clima que a gente joga aqui, que é bastante calor. Os nossos estádios aqui, que geralmente que é o maior, era o mais que disputava mais partidas, que era o Serra Dourada na época, um estádio daquele tamanho, né? Então eu também senti, eu acho que eu fiz a coisa certa de ter parado na hora errada, na hora certa, quer dizer. E assim, a gente sente falta, né? Sente falta, é duro, foram 20 anos de carreira, onde foi dedicação total pelos clubes que eu passei, mas infelizmente uma hora passa e fica só a lembrança e o reconhecimento aí, igual vocês estão tendo por mim. Só para finalizar aqui, essa questão de parar na hora certa aí, acho que a gente acha que você acertou bastante, porque você saiu do Vila como um grande ídolo, porque você escolheu a hora certa de sair mesmo. Ah, teve problema de controvérsia e tal, mas foi na hora certa. Às vezes você participa de outras campanhas e tal, e as coisas não continuassem acontecendo do jeito que foram, a gente não ia ter essa tamanha idolatria, né? Então você. E falando também sobre o treinador que coloca o lateral para marcar o ponto para marcar o lateral, quando você for o treinador, não faz isso não, Robson. Tá chato demais, cara. Nossa. Você pode ter certeza que eu vou brigar com muito dirigente, viu? Porque eu vou jogar da minha forma e vou querer jogador de qualidade. Parabéns. E Deus me livre, né, Michel? Você tá com esse Val da vida aí no comando técnico do Vila. Vai, Christian, sua pergunta. Era essa a questão. Era essa a questão. Pergunta, Christian. Ele ia acabar com esse Val. Da carreira fora do estado, né? Tipo, saiu, foi pro Cuiabá e tal. A gente, observando ali a sua carreira, você teve experiência no Atlético Paranaense, no próprio Ceará, acho que no Vitória também, chegou a passar por lá. Como é que foi, assim, sair aqui do estado, onde você já tinha um certo nome, né? A gente via muita figura do Robson ali, como um atleta ali de muita qualidade, um volante que dava muito jogo, tinha muita saída de bola. Como que foi sair do estado aqui e ir para um futebol onde uma cobrança é diferente? Por exemplo, pegar um Atlético Paranaense, uma estrutura que tem, ir para um Ceará também, como que foi jogar fora aqui do estado? Primeiramente, é uma experiência muito boa, né? É um sonho, assim, que eu acho que todo jogador, ele quer estar sempre crescendo na sua carreira, né? Quando eu saí, a minha primeira saída aqui do estado de Goiás foi para o Atlético Paranaense. O jogador que chega no CT do Atlético Paranaense hoje, ele fica encantado, né? Parece que você está chegando no CT da Europa, uma estrutura fenomenal, uma estrutura aonde qualquer jogador não pode reclamar de nada, ele tem que chegar e só trabalha. Logo depois eu fui para o Sport, logo depois eu fui para o Vitória, fui para o Ceará, tive a oportunidade de jogar no Botafogo, fui para o Cuiabá, retornei para o Gama, onde eu comecei, depois fui para o Botafogo da Paraíba. Então, assim, foram sempre experiências novas, né? Mas nada igual a que eu vivi aqui no estado de Goiás, porque foi um dos lugares que eu tive a maior glória. Dessa saída minha todinha, aí o único lugar assim, que eu tive uma conquista foi no Sport, onde a gente subiu da Série B para a Série A, inclusive contra o Vila, né? O Vila já estava rebaixado quando a gente veio jogar com o Vila aqui em 2011, um jogo no Serra Dourada onde o Vila botou uma garotada. Então, assim, uma experiência muito grande, um aprendizado, né, cara? Você conhece vários jogadores, você anda, você conhece novas estruturas, né? Mas igual, não porque eu tô aqui com vocês, estou aqui nada igual a que eu vivi, tanto no Atlético como aqui no Vila. E muito mais aqui no Vila pelo carinho e o aprecio que vocês têm por mim. Você chegar no Serra Dourada, aquelas festas que fazia com ônibus, que tanto de luz, a gente chegando no Serra Dourada,
você tá no vestiário aquecendo, aquela arquibancada tremendo, a torcida cantando, cara. É uma coisa assim que é inexplicável. É tudo que a gente sonhou quando era moleque, a gente tem a gratidão de ter realizado na nossa vida. Dá uma saudade, né? Você aí Da que. Fábio? Vou. Só saudades. Você, vamos dizer, recém-aposentado, né? Tá recém-aposentado, uma saudade do caramba, imagino. Porque a gente, como torcedor, nós quatro Ah, aqui que tá participando. sal- Pode falar. Não, saudade é grande, né? Não tem forma. Você jogar 20 anos um futebol profissional, você ter aquela rotina de acordar todo dia cedo, viagem, concentração. Querendo que... Hoje, para te falar a verdade, eu não sinto muita falta, né? Que já se passaram 3 anos, tá indo para 4. Mas o primeiro e o segundo ano foi bastante complicado. Mas a gente sabia, eu já estava me preparando porque a gente sabia que qualquer hora esse momento ia chegar. Uma carreira curta, né? Carreira de jogador é uma carreira que não é tão grande assim, porque o cara começa lá. Beleza, ele faz a base ali, Verdade. já começa com 10, beleza, mas ele vai começar a jogar profissionalmente mesmo com 16 para 18 anos. Aí vai até. Você foi até. Você tá com. Vai fazer 40, foi até uns Até 37. 38. 38? Pois é, foi até 38. 37. 30, jogar mesmo assim. Depois de 38 eu já fui pro Goianese ali, fiquei lá só treinando, joguei um jogo e depois eu parei. Você Pois é. assinou seu primeiro profissional com quantos anos, Robson? Pegou a carteirinha da. Oi? Você assinou seu primeiro contrato profissional com quantos anos? 19. 19? 1999. Aí. Oh, 19 anos. eu tinha 3 anos. É uma carreira muito para, né? curta. O cara Eu quer tinha meter 3 anos essa. de carreira. O cara tá quase vacinando contra o Covid e tá metendo essa. O cara tá quase vacinando e tá metendo essa. Olha as ideias. Mas. É verdade. Pro aspecto da vida pessoal, a gente tem uma experiência de passar nas categorias de base do Vila e eu sempre trago a experiência de, tipo, o clube menor ele tem que ter uma base forte para poder sair distribuindo os meninos aí, porque ainda não tem uma vitrine legal de poder vender o atleta e ganhar uma grana boa. E na base do Vila eu pude conhecer seu filho, o Eduardo. Até nem sei como é que ele tá, se ainda tá jogando, se ainda tem esse sonho de seguir os passos aí do pai. Como que foi assim no início, quando ele falou, ó, pai, eu quero jogar e tal, como é que foi essa questão do apoio? A gente lembra que na época você ainda estava jogando profissionalmente no Vila, às vezes você ia lá e tal, e dava aquele apoio, aquele incentivo, os meninos davam olhada, pô, é o Robson que tá aqui e tal. E tipo, ele chegar e falar, ó, pai, eu quero seguir os passos, eu quero ser atleta mesmo profissional de futebol e tal. Como que seria essa conversa sua com ele? Ou, tipo assim, você segue o mesmo caminho que eu segui, ou nesse ponto aqui que eu fiz tal coisa, você faz uma coisa diferente? Não, é claro que todo sonho do filho de jogador, ele quer ser jogador igual o pai, né? Primeiramente ele acompanha para onde vai, vê os estádios, e o sonho dele é esse, né? Inclusive agora ele fez outra avaliação no Vila, não passou, né? Tô tentando ver outro clube para ele aí, porque ainda é o sonho dele, né? Vamos tentar a última oportunidade. É claro que a gente, lá no meu passado era um pouco mais complicado, essa situação de estudo, essas coisas todas. E eu falo para ele, né? Primeiramente é estudar, porque o futebol ele é uma caixinha de surpresa. Futebol, aquele craque que você fala, aquele dali tinha que ser profissional. Ele não vira. E aquele cara que é o cabeça de baga, ele vira. Porque o futebol tem essas loucuras. É igual o pequeno ganhar do grande, é igual o Santo André foi campeão da Copa do Brasil, o Paulista, e aí por aí vai. Então o futebol tem essas surpresas, né? Então, assim, é claro que eu ainda estou tentando com ele, essa pandemia atrapalhou bastante, mas todo o sonho dele ainda hoje é de seguir os passos ainda de virar um jogador. Se não der certo, vida que segue, procurar outra coisa para fazer, porque a vida não para, né? Mas vamos tentar ainda ir até onde der. Eu já me É a vez do perdi no Bruno agora, raciocínio. gente. Eu já me perdi Deixa no o Bruno. raciocínio. Vocês Porque... cortam o Bruno mais que tudo. Pois é, o Christian me cortou ali, mas tudo bem, eu perdoo porque hoje ele está com a internet maravilhosa. Mas. Cara, eu esqueci, velho, o que eu ia falar. Mas de novo? Mas me interromperam 4 vezes. Eu não. Tá, pelo amor de Deus, alguém pergunta aí. Ô Robson, você viveu o ano mais louco do futebol, né? Que foi 2020. Querendo ou não, você tava ali dentro do Vila. E a gente via muitos times tendo surto de Covid-19 e o Vila acabou não tendo surto. Era um caso isolado aqui, um caso isolado ali. E na reta final eu lembro que a gente ficou com muito medo do Vila ter o surto, porque não tinha ainda, porque era no quadrangular final e acabou não tendo. Você que viveu ali dentro, você pode falar o que fez os jogadores do Vila ser tão
seguir tão à risca os protocolos, porque foi um ano difícil, qualquer lugar que você fosse, você tinha risco de pegar, e o time do Vila acabou não pegando. Foi muito bem cuidado ou foi cuidado dos atletas mesmo? Foi as duas situações, né? Eu acho que quando começou esse surto aí, o Hugo teve uma conversa muito franca com os jogadores, uma reunião que eu me lembro mais ou menos de quase 2 horas, explicando toda a situação do clube, o que o clube estava fazendo para cumprir com seus compromissos com os jogadores, então precisava muito da ajuda deles. E eu acho que os jogadores que estavam lá naquele ano são jogadores também que estavam comprometidos com o clube, jogadores que já tinham passado em grandes clubes, no caso de Rafael Donato, no caso de Gilcinho, Bambu, Adalberto, jogadores também queriam resgatar o seu futebol e o seu prestígio dentro dele, né? Porque quando você vai para uma Série C, queira ou não queira, o seu prestígio cai. E o único jeito de você reconquistar esse prestígio é fazendo uma boa campanha na Série C e depois ou você ficando no Vila pelo salário melhor e indo para outra equipe. E os jogadores foram bastante conscientes, cara. Os jogadores estavam cientes do que era jogar no Vila. Foi semelhante ao que nós tivemos em 2015. E por isso todo mundo se cuidou. Como você falou, era um caso aqui, era outro caso ali. Porque dificilmente você viu jogadores em balada, notícia de que jogador do Vila estava na noitada, porque os caras estavam se cuidando. Mas eu acho que uma coisa fundamental foi a conversa que o presidente Hugo teve com os caras, né? Então o Hugo expôs muita coisa para os caras, porque se as coisas não andassem, ficaria difícil de receber. Vocês sabem, as coisas quando estão andando no Vila, até quem tem uma cueca para vender, ele vende para ajudar o Vila. Então, isso aconteceu. Fazer uma, Vai, Bruno. fazer uma pergunta aqui. Vamos ver se ele lembra. Agora eu lembro, hein? Que, tipo, em 2015, acho que até os meninos que estão aqui vão concordar, não era uma equipe muito tática, não era uma equipe que tinha muito aquele futebol, nossa, meu Deus do céu, futebol de dar olho, aquele brilho nos olhos. Mas foi uma equipe que sempre brigou muito, que também, né, pelo zagueiro chamar Vitor Louco, você espera uma equipe brigadora, né? Mas Uma voadora. uma voadora, sempre. Inclusive aquela foto dele, linda, contra os Moché, dele dando uma voadora, maravilhosa. Mas eu sempre tive essa dúvida, cara, porque o Márcio veio, ele ajudou muito a gente em 2015, veio de novo, ajudou muito a gente em 2020 agora, conseguiu fazer o Vila subir, quando a gente estava numa fase que praticamente metade dos torcedores não acreditava que a gente ia subir. E também não era um elenco muito tático, porque o Alan foi voltar mais no final do jogo, mais no final do campeonato. A gente só tinha uma característica, que era o centroavante que fazia gol, que foi em 2015 foi o Frontini, dessa vez foi o Enan. A gente tinha essa mesma característica. O volante era bem também, porque tinha o Dudu e o Pablo esse ano, e naquele ano era você e o Ramires. Então, eu queria saber o que motivou vocês, cara, porque você falou que todo mundo abraçou o clube, mas eu quero saber também. Caralho, eu tô muito perdido. Mas eu quero saber. Eu tô emocionado de conversar com o Rob. Vocês têm que entender. Vocês têm que entender isso aí, cara. Vocês têm que entender. Mas eu quero. Ó, agora vai. Agora vai. Resumiu a pergunta do Bruno. Vai, solta. Lasca. Resumindo sua pergunta, quem jogou mais Então, assim, cara. Busquets, Xavi ou Iniesta ou Francesco, Robson e Ramires? Quem jogou mais em 2015? Eu quero saber da Francesco onde veio aquela motivação toda, cara, porque não tinha uma qualidade técnica tão grande, mas você não via faltar raça em campo, entendeu? Mesmo com o Vila fudido, igual a gente estava em 2015 e em 2020. Mas não faltou a raça que não pode faltar no Vila, né? É uma raça que a gente sempre cobra. A gente que é torcedor, a gente cobra. Pra jogar no Vila tem que ter raça, pelo menos isso. Então eu quero saber da onde veio essa força maior. Se foi vocês no vestiário, ou foi de cada jogador. Isso mesmo, só isso. Não, primeiramente é o que você falou. Acho que primeiramente boa. quando o jogador chega no Vila. Porque primeiramente quando o jogador chega no Vila, ele tem que saber que para jogar no Vila, às vezes não precisa ser craque. Mas a disposição, a raça, a vontade não pode faltar, né? E aquele ano, como você falou, nós não tinha nenhum um craque na equipe, mas nós tínhamos jogadores com vontade, nós tínhamos jogadores determinados a crescer junto com o clube, né? Isso aí o próprio dia a dia do clube mostrou para cada jogador que não conhecia o Vila como é que era para jogar no Vila. Era um torcedor, a cobrança de um torcedor. Eu lembro que a cobrança já começou, foi no Goianão, da Série B. Então, assim, eu lembro que nós ganhamos, acho que foi de 8 ou de 9 do... Nossa, esqueci o nome do time. Itaberaí.
e o torcedor não estava satisfeito, porque ele queria 15, por se tratar do Itaberaí e se tratar de um Vila. Então a cobrança é por aí, entendeu? E a gente começou a falar, ó, a gente não é nenhum craque, a gente não tem, um ou outro tem uma qualidade, então vamos complementar na vontade, na raça, na determinação. O próprio presidente, na época o Guto, juntamente com o Hugo também, que era o dirigente, foi expondo a situação do Vila, como é que era vestir essa camisa, e cada um foi entendendo, ó, que para jogar no Vila não precisa ser nenhum craque. Se você der uma caneta, o torcedor vai aplaudir, mas eu acho que se você der um carrinho, o torcedor vai te aplaudir muito mais. A gente até brincava com o Vitor Louco. O Vitor às vezes estava com a bola dominada, ele adiantava um pouquinho, ele sozinho dava um carrinho, só pro torcedor gritar. Não, isso que você falou, eu acho que aqui todo mundo concorda, cara. Eu não tenho um jogador de 2015 aqui pra tirar pra Cris, falar, nossa, esse cara foi terrível. Todo mundo foi bem, eu lembro do próprio menino Donizete, né, nosso lateral de 42 anos, uma idade que eu tô criando na minha cabeça aqui, isso mesmo. mas jogou demais, corria pra caramba, vocês na volância, igual o Francesco, comeu a bola aquele ano, você... com seus O passes Francesco, cara. O Francesco comeu a bola. O Você Francesco. tá entendendo? O Francesco. Você com seus passes pornográficos, né? Porque, pelo amor de Deus, você tem uma qualidade nos lançamentos que, pelo amor de Deus, quem viu, viu, né? Porque hoje não tem como ver mais a não ser no YouTube. É verdade. Mas a gente que tava no estádio teve a honra de ver. A gente teve a honra de ver isso. Então, cara, eu não sei. Alguém de vocês aí tem alguém pra criticar daquele elenco de 2015? Eu não tenho. Mano, Nem o muito Moisés. pouco, velho. Muito 2 gols na final. Aquele Mas passe do o- Robson pro gol do Moisés, aquela cavadinha que ele dá, cara, na época eu não consegui comprar o ingresso pra arquibancada, eu tive que ir pra cadeira, eu tava lá em cima, 200 metros do campo. Na hora que eu vi o Robson levantando a cabeça, eu falei, ele não vai dar conta. Não vai, e deu. Eu falei, rapaz, o homem é diferente. Aquele jogo contra É, o Londrina. Aquele jogo contra o Londrina, eu cheguei no CER 6 horas da manhã, ajudei na montada daquele mosaico, fui pra casa, 1 hora da tarde, tomei o banho, voltei pro CER, tomei chuva recebendo ônibus, assisti o jogo Vila e Trindade lá, final do Sub-20. 2 minutos de jogo, o Londrina mete o gol. Eu falei, não é possível, que eu vou tomar no cu de novo por causa do Vila. E os caras, mano, na arquibancada eu vi muita gente desacreditando depois do gol do Londrina. Aí se o Moisés me erra aquele domingo depois do lançamento do Robson. Aí do Moisés. E onde vocês tiraram força, Robson? Porque foi um banho de água fria aquele gol do Londrina, mas nos melhores momentos a gente vê vocês se cobrando dentro do campo. Ninguém tirava, né? Aquele ano, ninguém tirava. Foi um ano assim que a confiança tava lá em cima, né, cara? Eu acho assim, foi. Geralmente, quando você toma um gol daquele ali, com aquele comecinho de jogo, você precisando de fazer depois 3 gols, geralmente dá um baque, né? E naquele momento a gente só olhava um pro outro, a gente sentia a confiança. Só de um olhar pro outro, a gente sentia a confiança que a gente estava, né? Tanto é que logo em seguida a gente, acho que 5 minutos depois a gente empata o jogo. 10 minutos depois a gente vira, né? E ficamos ali por um gol. A gente precisava de um para levar para os pênaltis. E a gente foi terminou o primeiro tempo, a gente precisando de mais um gol para ser campeão. Então, assim, a confiança naquele ano ela estava lá em cima. Eu acho que todos os jogadores tinham uma confiança, uma autoestima muito grande, né? E foi um ano mágico, cara. Um ano assim que é para ficar guardado na memória. Eu tô com 40 anos, daqui 40 anos tá relembrando desse jogo também, de novo, contando para vários vilanovenses que eu vou encontrar ainda. Então, assim, foi um ano mágico, um ano para ser relembrado e vivido sempre. Robson, falando ainda de 2015, sobre o jogo antes desse da final, que foi o jogo que consumou, né, a classificação de volta para a Série B, durante a viagem para São Paulo, como é que foi o clima, assim? Porque a gente sente, cara, a gente sente quando dá. Tem jogo que o jogador ele já entra em campo falando, cara, aqui tem que acontecer alguma coisa muito sobrenatural para a gente conseguir ganhar. O elenco, a equipe, ela viajou para São Paulo consciente de que seria muito difícil, ou já viajou na ideia, não dá, a gente conseguir o resultado em Goiânia, dá. Não. Porque teve aquele caso, muita gente falando, porque o Vila tá lascado, que pegou a Portuguesa, que teve o caso lá do Nivaldo Carvalho, o nome do maldito que falou isso aí. Nivaldo Carvalho. Romy Xavier também. E Romy Xavier. E o Vila tá fudido, o Vila não vai conseguir subir.
porque o Vila vai pegar a Portuguesa e vão meter a mão, não sei o quê, não teve nada disso, né? A gente ganhou na bola, a Portuguesa perdeu na bola. Consciência O de time da um Portuguesa também era jogo bem difícil a ruimzinho gente também, tinha pra que ia falar a ser, verdade. né? Assim, a consciência de um jogo difícil, um jogo complicado, a gente sabia, mas a consciência que a gente voltaria com a classificação também era muito grande, a confiança era muito grande. É como eu te falo, aquele ano ali tudo deu certo, tudo foi feito certinho, tanto dentro como fora de campo. A dificuldade que o clube tinha, o nosso presidente, os nossos dirigentes supriu bem, deram todo o suporte pra gente. Como eu te falei, os pagamentos nossos eram com nota de R$ 2, nota de R$ 5, mas nunca faltou, atrasava 5, 10 dias, mas estava lá. Então, assim, e a confiança a cada jogo que passava aumentava. E a gente foi para São Paulo sabendo das dificuldades que ia ser o jogo, por se tratar dessa situação que você falou. Aqui em Goiânia, a própria imprensa falando que a gente não daria conta de ganhar porque é de São Paulo, que a Federação Paulista ia interferir para a Portuguesa voltar para a Série B. E nada disso aconteceu, que logo no começo a gente já matou o jogo com 2 gols do Frontini, né? Frontini mais uma vez fazendo os gols do acesso, Deus iluminando ele. E graças a Deus aquele ano deu tudo certo. E quando o apito ali foi dado pelo juiz, a gente só comemorou, sensação de dever cumprido. E a sensação de mais certeza daquilo foi quando a gente entrou no estádio e viu praticamente o nosso torcedor tomando um canindé todo. Então ali a gente já sabia que o torcedor também acreditava e que a gente sairia dali com a classificação. Agora, eu tenho uma dúvida aqui, que não é possível não, porque eu sou fã do Márcio Fernandes pelo que ele fez no Vila. Mas, acho que todos os meninos aqui concordam, você trabalhou com ele, você deve ser amigo dele. Mas a gente criticou muito o Márcio Fernandes depois que acabou a Série C, porque ele foi um cara retranqueiro, blá blá blá. Mas falando da Série C, cara, o que leva o Ramires fazer um gol aqui no Serra Dourada e o Pedro Bambu fazer um gol que também praticamente deu acesso assim pra gente, colocou a gente vivo no campeonato desse ano, porque foi o Ramires em 2015 e esse ano foi o Pedro Bambu. 2 volantes que mal tem gol na carreira a chutar um chute daquele. Porque o Pedro Bambu, você sabe que ele não, você trabalhou com ele, você sabe que ele não tem aquele chute assim, aquela coisa. Nossa, meu Deus do céu, é o Pedro Bambu. Mas, também o Ramires. E também o Ramires. Como, velho? Eu não entendo. Eu acho que o Márcio Fernandes, falando muito bem da pessoa dele, mas acho que ele tem alguma coisinha ali com o Vila na Série C, porque o trabalho dele é destinado no Vila na Série C. Porque esses 2 anos foi muito inexplicável. Não. Esperar que nunca mais precise dele, né? Na Série C. Amém. Que seja uma Série A. Amém. Mas semelhanças boas, né? Igual teve igual você falou, né? O Ramires fazendo gol, o Pedro Bambu fazendo gol, Frontini fazendo gol, o Enan fazendo gol. Então são semelhanças boas mas eu espero que agora, como torcedor, a gente não possa passar mais. Possa passar só na Série A. A conversa tá boa, a resenha tá bacana demais. Só que, chega esse momento que a gente tem que encerrar. Infelizmente. O episódio já tá imenso, a gente até prometeu que ia liberar o Robson hoje depois das 9, já tá bem mais depois disso, né? Mas graças a Deus a gravação tá dando tudo certo, a resenha tá bacana. Pra gente encerrar, Robson, o que você gosta de escutar? Como é que é o Robson na vida pessoal ali, indo pro trampo ali, indo às vezes em casa? O que você gosta de escutar, pra ouvir, pra gente botar uma música no final pra galera curtir? Qual que é o gênero musical que o Robson gosta? Depois deixa um recado aí pra torcida do Vila, questão do ano de 2021, que vai ser um ano difícil, uma Série B com muito time forte. Já até saiu a tabela, o Vila estreando contra o Botafogo aí no começo, na primeira rodada. Então, fala um pouco do Robson ali, a vida pessoal, o que ele gosta de escutar e depois o recado para a torcida do Tigrão. Primeiramente, eu gosto de escutar um funk, um rap, um pagode, mas hoje, depois que eu casei com minha esposa, ela gosta muito de forró. Começou com esse negócio de pisadinha aí pra lá, pisadinha pra cá, né? Então deixa Fala uma música aí, amor. Pra botar no final aqui da... Vai, amor. Vai ver que um dia a gente se encontra. Olha essa música aí. Maravilhoso. E o recado que eu queria deixar pro torcedor do Vila, né? Um ano bastante complicado, como você falou, de 2021, mas que confiem. Eu tô com um pensamento positivo por tudo que vem acontecendo, que acho que chegou a hora da gente beliscar uma Série A. Acho que esse ano vai, por tudo que eu conheço do Hugo, vai fazer as contratações pontuais. Eu acho que a contratação aí do Wagner Lopes, um
cara já experiente numa Série B, vai trazer muitas alegrias para nós torcedor. E eu espero que aí até o meio do ano possa voltar a torcida e nós 5 aqui podemos se encontrar no estádio para lembrar dessa resenha e com o acesso do Vila à Série A. Valeu, galera, um abraço, fica todo mundo com Deus. Robson. Beijo, meu irmão. Valeu. Robson, e pau nas mocinhas da idade. Normal. Isso aí é certo, né? Nada Elas que mudou. aguentam nós agora, elas que vão chorar. Nada mudou. Elas Nada que mudou. choram. Valeu, Robson. Robson, muito obrigado. Valeu, galera, um abraço. Ídolo. Valeu. Valeu, meu ídolo. Eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto. Então valeu, galera. Tamo junto. Segue o Alan que tá aparecendo aqui na capa pra todo mundo do YouTube. O Luiz vai falar os merchan. O Luiz vai falar os merchan agora, então tamo junto. Eu tô lembrando do Alan aqui porque o moleque é top pra caralho. Eu falei no meio, mas o áudio não capturou no OBS porque eu tava mutado, então não vai aparecer no YouTube. Mas agora eu tô falando, segue o Alan porque o cara é foda, fez todos os nossos banners, é o nosso novo designer e o cara é brabo pra caralho. É isso, Top. mano. O Alan é um cara que fez isso acontecer. Se você está vendo Enan, Robson com imagem, Adalberto com imagem, o Alan que fez isso acontecer. Então o VilaCast tende a crescer com esse novo design que faz o banner para nós. Se você está vendo o YouTube bonitinho, é graças a ele. Então dá aquela moral e dá um biscoitinho para nós lá também, né, nas redes sociais. Tá passando da hora. VilaCast. Nos deem likes. @VilaCast, porque durante as gravações o VilaCast não parou de ganhar seguidores. A gente está gravando no dia que a tabela da Série B foi anunciada. Então dá esse biscoitinho pra nós e segue o Robson. Mano, esse cara merece ter mais seguidor que o Cristiano Ronaldo. Que cara maneiro, mano. Se você é vilanovense e não segue o Robson, você tá sendo vilanovense errado. Que E cara outro, não, e mais um, hein? Vamos agradecer aqui. 2.000 plays na nossa linda voz esquisita. Tem 2.000 plays, mais de 2.000 plays. palmas. Mais de Eu 2.000 quero plays. palmas. Mais de Mano, 2.000 plays pra gente. Que isso? Eu não mereço isso, vocês merecem. Quem diria, hein, Bruno? Quem diria? Há um ano atrás, falando que ia pegar o Manaus, começar a Série C. Hoje estamos aqui com o Robson, analisando a tabela da Série B. O VilaCast é pé quente pra caralho. O Vila E Cash na é isso. 38ª rodada, a gente vai gravar no estúdio, com o Robson, tomando 80 caixas de cerveja e comemorando o acesso. É só Amém. isso, Merchan. E, Brilha, Cristian, pra encerrar. não, deixa eu só falar mais alguma coisa que... Pera. Mano, Encerramento longo. só pra falar que tem que agradecer também as pessoas do bastidores, que é o Alan, que é a Ana Lívia, que toda vez que a gente vai fazer um bate-papo aqui com a galera, ela dá uma puta pauta pra gente conhecer mais o jogador. O Christian também estuda pra caramba o cara, porque ele é nosso âncora, então ele dá uma estudada no jogador. Hoje ele não pôde participar muito, graças à internet. Hoje ele não pôde participar muito, graças à internet, mas é isso aí, a gente tá no estado de Goiás, a porra de uma internet horrível. Mas agradecer todo mundo, a Ariane, que tá junto com a gente também, o Júnior, que às vezes não pode gravar. A gente tem sim, tá? Um elenco feminino, só que elas não gravam muito, mas a gente tem, tá? Então não chama a gente de outras coisas, não. E segue a gente no YouTube. A gente tá com... Se inscrevam, né? Tá aqui se no banner, inscreve, né? se Tá inscreve aí, ó. aparecendo Se banner? inscreve. Tá aqui, ó. Tá aparecendo o Tá banner? aqui, não, peraí, onde é que é? Tá aqui, ó. Foi na hora que ele... Tá aqui, a gente, no momento, acho que nesse vídeo a gente tá com 79. A gente vai chegar a 100 logo logo. E é só isso, cara. Agradecer aos mais de 2.000 plays pra gente. A gente é amador pra caralho. Você vê a gente aqui com câmera travando, com microfone chiando. Mas é isso, cara. O importante é a gente fazer nossa resenha. E é isso. O amadorismo completo foi quando eu fui no banheiro entrevistando o Robson. Eu coloquei meu celular no mute, não liguei a luz do banheiro para não dar a aparecer, mas eu fui no banheiro dessa gravação. Então, exposed do Luiz. É isso aí, galera. Voltamos numa próxima oportunidade. Assim como a gente prometeu, o VilaCast não parou nesse período de hiato do futebol aqui no estado de Goiás. Então a gente tem muita novidade ainda para vocês. Muita coisa boa vai acontecer. E quem nos acompanha aí por Spotify, Deezer, YouTube, nas redes sociais, Instagram e Twitter vai ver o trem acontecendo. Muito obrigado e até a próxima. Falou, é nóis, valeu. Família! Vila! Vila!